Olá, sejam muito bem-vindos. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente mergulha no caderno 10. O tema é super relevante no universo dos cartórios. A gente vai falar da cobrança da certidão de dívida ativa, a famosa CDA, e também de uma novidade que, olha, está mudando as regras do jogo. A solução negocial prévia. Exatamente. Hoje vamos contar uma história bem interessante. A história de como a cobrança de dívidas públicas no Brasil está, aos poucos, deixando de ser uma briga, e se tornando uma mesa de negociação. A gente vai acompanhar a jornada da CDA, desde a sua saída dos tribunais, passando pelo balcão do cartório e hoje chegando a uma conversa que pode acontecer até, pelo WhatsApp. É uma evolução fascinante, de verdade. Como o professor Lessa sempre destaca, a gente está vendo o tabelianato de protesto se transformar, deixando de ser só um lugar de cobrança para se tornar um verdadeiro centro de pacificação social, de cidadania financeira. Ok, então vamos começar pelo começo. Por que a Fazenda Pública, seja a União, um Estado ou um município, que já tem todo o poder da execução fiscal, por que ela decide usar o protesto em cartório? Porque, sendo sincero, parece um desvio, Um caminho menos óbvio. Parece, mas foi uma decisão muito estratégica. A resposta se resume a duas palavras que todo gestor público adora: eficiência e desjudicialização. O judiciário brasileiro estava e ainda está super sobrecarregado. Cada pequena dívida de imposto virava um processo judicial que, além de custar caro, demorava anos e muitas vezes não dava em nada. O protesto extrajudicial se mostrou uma ferramenta bem mais rápida e barata para o Estado recuperar esses créditos, sabe? Faz todo sentido do ponto de vista do governo. Mas e do lado do contribuinte? Imagino que a reação inicial não tenha sido das melhores. Levar o imposto a protesto, negativando o nome da pessoa, isso não foi visto como uma forma de coação? Tipo uma sanção política para forçar o pagamento? Esse foi exatamente o centro do debate. A grande questão era: o Estado pode usar a restrição de crédito, que é uma ferramenta do mundo privado, para cobrar tributos? O argumento da sanção política era bem forte. Pensa bem, se uma empresa não consegue um empréstimo para comprar matéria-prima por causa de um imposto protestado, isso afeta diretamente o direito ao trabalho, à livre iniciativa. E como essa discussão terminou? Porque a gente sabe que a prática se consolidou, Terminou na Arena Máxima, o Supremo Tribunal Federal. Na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5135, o STF deu a palavra final. E o que é surpreendente na decisão do Supremo é o equilíbrio que ele buscou. A grande virada de chave foi entender que negativar o nome por uma dívida pública não é uma punição, não é para impedir a pessoa de viver, mas sim uma consequência administrativa, assim como acontece com qualquer dívida com um banco ou uma loja, por exemplo. Ah, entendi. Ou seja, o STF não enxergou o protesto como uma punição, mas sim como mais uma ferramenta de gestão. Exatamente. A tese que foi fixada foi muito clara. Dizia que o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional. E assim, não era uma sanção política. Na prática, o Supremo disse que, embora exista uma restrição, ela não é desproporcional. O direito do Estado de cobrar seus créditos é válido e o protesto é só mais um caminho legítimo. E isso não impede o cidadão de questionar a dívida na justiça se ele quiser. Certo. Entendido o porquê e a validação legal. Vamos para a prática, então. Como isso funciona no dia a dia? O procurador do município precisa de uma autorização de um juiz para levar minha dívida de IPTU a protesto? De forma alguma, e esse é um dos motivos da eficiência. A CDA, ela já nasce com uma presunção de certeza e liquidez. Ela é um título executivo por si só. O ente público simplesmente seleciona as dívidas que quer cobrar e envia para o cartório, geralmente para o tabelionato do domicílio do devedor, o que facilita a vida de quem quer pagar ou se defender. E com o volume de dívidas que existem no país, imagino que isso não seja feito mandando um office boy com uma pasta cheia de papéis para o cartório. Definitivamente não. A tecnologia é a espinha dorsal de todo esse sistema.
O que viabiliza essa operação em escala nacional é a Senoprot, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Pensa na Senoprot como um grande hub digital, sabe? Tipo um sistema dos Correios, só que exclusivo e ultra rápido para os cartórios de protesto. A Procuradoria da Fazenda Nacional faz o upload de milhares de CDAs de uma vez e o sistema distribui eletronicamente para o cartório certo, em qualquer cidade do Brasil. É isso que permite que tudo funcione de verdade. Ok, então o sistema de protesto de CDA se consolidou, é legal, é eficiente, mas eu li no material que uma lei recente de 2023, o Marco Legal das Garantias, mexeu completamente nesse tabuleiro. Falam de uma tal de Solução Negocial Prévia, a SNP. Isso soa quase como o oposto de um protesto. O que é essa ferramenta, que parece ir na contramão de tudo que a gente falou até agora? Evolução natural do sistema. O legislador olhou para o cenário e pensou: ok, o protesto funciona, mas ainda é um ato de conflito. Como a gente pode resolver isso antes que vire uma bola de neve? Antes mesmo do protesto formal? A resposta foi a SNP, introduzida pelo novo artigo 11A na Lei de Protesto. A ideia é transformar o tabelionato num ambiente de negociação. Mas isso muda completamente a imagem do cartório, não é? De um lugar que as pessoas têm medo de ir para um lugar que pode te oferecer uma solução. Precisamente. A ideia é que o tabelião atue como um intermediário neutro e qualificado. Ele não está do lado do credor nem do devedor. Ele está ali para viabilizar um acordo que a lei agora permite. É uma mudança de mentalidade gigantesca. O credor, em vez de simplesmente mandar o título para protesto, ele o envia a Senoprot com uma recomendação de proposta de solução negocial. E como seria essa proposta? Me dá um exemplo prático para a gente entender melhor. Claro. Imagina a Maria, dona de uma pequena confeitaria. Ela atrasou o ICMS por 2 meses. Antes, a primeira notícia que ela teria do cartório seria uma intimação de protesto, um susto, com prazo de 3 dias para pagar o valor total. Agora, com SNP, ela pode receber um e-mail ou até um WhatsApp do tabelionato dizendo: "Olá, senhora Maria. Identificamos um débito fiscal no nome da sua empresa. O Estado está oferecendo 20% de desconto para quitação em até 10 dias, ou parcelamento em 3 vezes. A senhora tem até 30 dias para analisar esta proposta. Percebe como a abordagem é completamente diferente?" Nossa, é uma diferença da água para o vinho. E se a Maria aceitar? Ótimo. Mas e se ela ignorar a mensagem ou simplesmente não puder pagar? O que acontece? Se a negociação falhar, seja por recusa ou pelo silêncio do devedor, aí sim o procedimento é automaticamente convertido em uma indicação a protesto. O cartório segue o rito normal, intimando para o pagamento em 3 dias. Mas, e aqui vem um ponto técnico crucial, que é uma clássica questão de prova. A simples apresentação da proposta de SNP já produz um efeito jurídico poderosíssimo. E qual seria esse efeito? Imagino que seja algo importante. Ela interrompe a prescrição. Isso é fundamental para o credor. Pensa bem, o credor poderia ficar com medo de perder tempo negociando e ver a dívida dele prescrever. A lei resolveu isso. Desde que a tentativa de negociação, se frustrada, seja convertida em protesto, a data que vale para a interrupção da prescrição retroage ao dia em que a proposta foi apresentada na Senoprot. É uma garantia para o credor se sentir seguro para negociar. Entendi a lógica da interrupção da prescrição. É uma proteção bem clara para o credor. Mas falando do lado prático, quem é que paga por essa nova etapa de negociação? Porque se for muito caro para o credor tentar negociar, ele pode simplesmente pular essa etapa e ir direto para o protesto. E aí a ferramenta perde o sentido. Excelente pergunta. E a lei criou uma regra escalonada bem inteligente. E atenção aqui, porque isso tem cara de pegadinha da FGV. A cobrança depende do tempo de vencimento da dívida. São 3 cenários. Primeiro, para dívidas bem recentes, com até 30 dias de vencimento, o credor não paga nada adiantado. O risco é todo do tabelião, que só vai receber se houver acordo ou o protesto. Ok, esse é o primeiro. E os outros? O segundo cenário é para dívidas com vencimento entre 31 e 120 dias. Aí o credor paga antecipadamente só o custo do serviço da Senoprot, que é um valor baixo, para cobrir a tecnologia. E o terceiro, e mais importante,
Para dívidas mais antigas, vencidas há mais de 120 dias, a lei exige que o credor faça o depósito prévio de todos os emolumentos e despesas. A lógica é que, para uma dívida antiga, a chance de recuperação é menor, então o cartório precisa dessa garantia. Certo. E se a negociação não der certo e virar protesto? O credor paga duas vezes, uma pela tentativa de acordo e outra pelo protesto em si. Não, e esse é outro conceito-chave, o de ato único. A lei considera a tentativa de negociação e o protesto que vem depois como uma coisa só para fins de cobrança. Os valores que o credor eventualmente adiantou são abatidos do total devido no final. Isso evita a dupla cobrança e é um grande incentivo para que se tente primeiro o caminho do acordo. Isso parece uma ótima ferramenta para quem é pego bem no início da dívida. Mas vamos ser realistas, muita gente só se dá conta do problema quando o nome já está sujo. O protesto já aconteceu. Para essa pessoa, a SNP chegou tarde demais. A lei pensou em alguma saída para esse cenário também? Pensou sim, e é fundamental não confundir as duas ferramentas. Para as dívidas que já foram protestadas, existe o mecanismo de renegociação, que está previsto lá no artigo 26A da lei. O momento é a principal diferença. A SNP é antes do protesto, para evitá-lo, a renegociação é depois da lavratura para cancelá-lo. O objetivo aqui é outro, é limpar o nome do devedor e, claro, permitir que o credor recupere um crédito que talvez já considerasse perdido. E como funciona essa renegociação de algo que já está formalizado como um problema? A dinâmica é parecida, no sentido de usar a CNPJ como plataforma. O credor pode autorizar o tabelião a receber o valor da dívida com condições especiais. Ele pode oferecer descontos, permitir o parcelamento, e a lei vai além. Permite que o credor autorize até um abatimento nos próprios emolumentos do cartório e em outros acréscimos legais. Tudo para tornar o acordo viável e facilitar a quitação da pendência. Então, só para a gente fixar bem o conceito. SNPJ é um procedimento prévio, uma porta de entrada amigável para evitar o protesto. Já a renegociação é uma porta de saída, um caminho para cancelar um protesto que já existe e resolver a vida. Perfeito, essa distinção fundamental. E um último detalhe sobre a renegociação. Quando o devedor finalmente quita o acordo, ele paga os emolumentos referentes tanto ao registro original do protesto quanto ao seu cancelamento. E o cálculo é feito com base na tabela de custas que estiver em vigor na data do pagamento, tá? E não na data em que o protesto foi feito lá atrás. Ok, foram muitas informações e todas muito importantes. Vamos colocar tudo isso junto num fichamento estratégico, como diria o professor Lessa. Quais são os pontos essenciais que quem nos ouve precisa memorizar? Vamos lá. Ponto 1. O mais básico de todos. O protesto de CDA é constitucional. Não é sanção política. Está pacificado pelo STF na ADI 5135. Fim de papo. Certo. Ponto 2. A grande novidade. A SNP. Solução negocial prévia. A SNP é um procedimento prévio, facultativo e operacionalizado pela Senuprot. Artigo 11A da Lei de Protesto, trazido pelo Marco Legal das Garantias. É a ferramenta para evitar o litígio. Terceiro, o detalhe técnico que pode decidir uma questão de prova. A prescrição. A simples apresentação da proposta de SNP interrompe a prescrição. A palavra-chave é interrompe, mas com uma condição, que em caso de falha, o procedimento seja de fato convertido em protesto. E o que acontece se a negociação falhar? A conversão em protesto é automática. E para fins de emolumentos, a lei considera tudo um ato único. Não existe dupla cobrança pelo mesmo título. E a outra ferramenta, para quem já está com o nome protestado? Essa é a renegociação do artigo 26A, e ela ocorre sempre após o protesto já ter sido lavrado. A missão dela é cancelar o protesto e limpar o nome. Perfeito. Falta mais algum ponto? Sim, um último ponto de atenção, uma vedação expressa no Código Nacional de Normas do CNJ.
O tabelião é proibido de condicionar o processamento da SNP à contratação de qualquer serviço extra, como mediação ou conciliação. A SNP é um procedimento próprio, simplificado, direto. Não pode ter venda casada de serviços. Juntando todas essas peças, fica muito claro que o professor Lessa aponta nos estudos dele. A gente está testemunhando a evolução do tabelionato de protesto de um mero executor de cobranças para um verdadeiro agente de pacificação social, um promotor de cidadania financeira. Exato. E se a gente conectar isso a um quadro ainda maior, a grande questão para o futuro é até onde essa função de desjudicialização do tabelião pode ir? Com a tecnologia da Semprot e essa nova base legal que incentiva acordos, talvez a gente esteja só no começo da transformação do cartório em uma plataforma integrada de soluções de conflitos que vai muito, muito além do simples ato de protestar uma dívida. Uma reflexão muito pertinente para encerrarmos. Este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E deixem nos comentários qual tema gostariam de ver em uma próxima análise. Até a próxima!